Ontem à tarde, ó, o motorista Marcelo Rodrigues de Jesus, de 49 anos, ele foi solto após audiência de custódia. Ele estava preso desde sábado, suspeito de dirigir embriagado e causar um acidente que matou um motociclista. A gente contou essa história aqui justamente para trazer a reflexão sobre o trânsito. E aí, para você entender, nós vamos trazer mais detalhes. Os desdobramentos que esse tipo de situação traz. Aí, uma situação de trânsito, uma situação de bebida alcoólica no trânsito, e desvenda e descarna, né? Uma situação jurídica brasileira. Vamos lá. Segundo testemunhas, o motorista Marcelo, ele dirigia um carro que invadiu a pista contrária e bateu contra a motoneta Honda Bis, onde estava um casal. O homem, o Marcos Araújo, morreu no local e a esposa dele foi socorrida e foi levada para o hospital. Durante a audiência de custódia, o motorista do carro alegou que a moto foi quem entrou na contramão, mas as testemunhas contestaram essa versão, afirmando que foi ele quem invadiu a pista errada. A justiça estipulou uma fiança de 5 mil, mas como ele não pagou, permaneceu preso no fim de semana. Na audiência ele disse não ter condições de arcar com o valor e acabou sendo liberado sem precisar pagar fiança e sem uso de tornozeleira. Apesar da liberdade, ele terá que cumprir algumas medidas, como comparecer à justiça quando for chamado, e aí informar qualquer mudança de endereço e não sair da cidade por mais de 30 dias sem autorização judicial. O caso ainda está sendo investigado na delegacia de trânsito. Eu não sei do que eu chamo isso aqui, Edivaldo Magro. Eu quero ouvir a tua reflexão sobre isso. A quem eu posso tecer qualquer tipo de comentário aqui? A justiça, quem fala o que quer na audiência de custódia? Edivaldo Magro. Paulo, a gente há quanto tempo discutimos situações igual essa? Essa bancada já se deteve sobre tantos casos iguais a esse. Um que também causou muita revolta foi o caso lá na Gastão Vidigal, do sujeito subiu ao Petrônio Portela lá, bateu na menina, a menina morreu e, pelo que me consta, nunca o cara pegou um dia de cadeia. Na sequência da morte da menina, da filha, né, do senhor, o senhor acabou morrendo também. Então a gente convive com esse tipo de impunidade, mas nesse caso muito específico é preciso entender. Ele passou por audiência de custódia imediatamente o episódio? Passou por audiência de custódia. Pois é, eu acho interessante que o juiz tenha arbitrado a fiança e tenha liberado o sujeito sem o pagamento da fiança. Isso é uma prática comum, Kim? Acho que Kim, que é advogado, pode nos explicar melhor acerca disso. Mas antes do Kim falar, eu quero lembrar do episódio que também causou muita comoção na cidade, igualmente seguiu esse mesmo roteiro, que foi o caso da Regina Coelho, lá em 2003. Eu sempre reporto essa história aqui, porque eu particularmente cobri muito essa história como jornalista, e os dois envolvidos no racha que matou a menina, nunca pegaram um dia de cadeia, ou salvo algum momento lá, foram, enquanto esperavam o júri, foram condenados com o júri e nunca pegaram um dia de cadeia. Os pais separados, era filha única, um dos pais ficou mal da cabeça, enfim, uma história extremamente trágica. Porque por trás desse acidente, Paulo, da morte, né, de uma pessoa, acaba-se as famílias, acaba todas as famílias, né? Você tem uma família destruída, não sei se o casal tinha filhos, né? Mas você destrói famílias. Então, é que se esperar que a lei seja, a justiça seja feita de alguma forma, né? Nem que demore. Mas um sujeito que comete um crime desse tipo, que eu acho que é um crime, aí tem aquela história que quando você bebe, você assume o risco de matar, aí você mata. Se você assume o risco de matar, há que haver a punibilidade. Necessariamente tem que haver a punibilidade, mais ainda quando há morte. Há uma destruição de famílias nesse caso. É muito mais extenso o problema do que aparentemente a gente vê. E não vê punição, não existe, com raras exceções, há casos em que há punição do cidadão que mata no trânsito, mas de maneira geral são situações iguais a essa. A gente viu, alguém assistiu o depoimento dele, alguém viu a entrevista do sujeito, o sujeito fala com uma tranquilidade, ele diz que não foi eu não estava, eu fiz certo o procedimento. E se a prova que ele fez um contorno errado, ele fez um contorno, né, aproximando-se da casa dele e pegou a moto, pegou no meio dele, né, do carro dele, e em função, pelo menos, o que os indícios, né, a investigação inicial, ele mostrou exatamente isso. Então, ele cometeu um erro gravíssimo no trânsito, e se você tem ainda um agravante de estar conduzindo um veículo embriagado.
A informação que a gente tem é que ele se recusa a fazer o bafômetro e ele é conduzido por conta da Exatamente, mas os indícios que os policiais colheram na hora levam à suposição de que ele estava embriagado, né? Mas assim, a pergunta que fica é a seguinte: passa uma audiência de custódia, é fixado uma fiança, ele não tem dinheiro para pagar e ele deixa a prisão. Vai embora. Eu não sei, tem algo errado nessa história aí que, né? Mas o que fica é aquela lição, né? Você pode matar, que você fica impune e mais ainda no trânsito. Quem, Rafael? Pois é. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender que a nossa legislação ela é muito branda nesse sentido. É só você pegar o artigo 302 do CTB, né? Que diz o seguinte: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, pena detenção de 2 a 4 anos. Então, evidentemente, você já não fica preso se você, de imediato, se você acabar tendo nesse sentido. É óbvio que tem as suas atenuantes em relação a bebida, etc. Mas não tinha prova específica. Tinha, sim, a aparência, né, como os policiais constataram, e aí o cara vai ser preso em flagrante e vai ser colhido o depoimento dele, que é algo natural e normal. Normal. Por mais que nós entendemos ser injusto ele estar solto, no entanto, tem que entender que a parte dele, na sua defesa, nós temos que ter a materialidade delitiva. Se tem, evidentemente, provas de que ele estava embriagado, até sair laudos ou exames, etc., se ele se recusou, é um direito dele de ter se recusado. E não tem o que fazer. Obviamente que os policiais identificaram, e aí, obviamente, também, como policiais, eles têm a anotação. Só para deixar muito claro em relação à fiança, se a situação financeira do preso, né, desse meliante aí, for comprovadamente precária, se substitui. A defesa pode ter pedido a substituição da fiança em outras medidas cautelares. E isso libera. É assim que funciona. A fiança é justamente para você se arbitrar. Beleza, você vai lá, conforme você teu rendimento, você vai, paga e já sai. Mas se você comprova que você é hipossuficiente, você evidentemente não tem condições, você é solto. É a regra. A regra é essa. Então é óbvio que nós aqui, de forma muito enérgica, né? É uma vida que você perdeu por conta de uma... Nossa, não tem como você colocar palavras em relação a isso. Você matou uma pessoa no trânsito. Se evidentemente tudo que as testemunhas disserem forem comprovadas, é óbvio que ele tem que ser condenado. Né? Por mais que seja homicídio culposo, mas tem as qualificadoras ali que possa aumentar ali a pena dele. Mas até lá, meus queridos, é assim que a legislação prevê, e tanto ele quanto a pessoa, nós aqui injustiçados, temos os direitos de expressar a opinião, obviamente, mas o que vai gerar ali toda a condução é a regra da lei, a fria da lei. Artigo 302 do CTB, e tem também o artigo 350 do Código de Processo Penal, que fala sobre a fiança. Rejane? Deixa eu entender, então fica a palavra dele contra dos policiais. Não, evidentemente, ele não foi absolvido de nada ainda. É um início do processo, um procedimento, entendeu? Por ele não ter feito o bafômetro, entendeu? Tipo, não tem uma prova específica. Porém, ele vai dizer que não, dizem que sim. É óbvio que há uma... Tem uma palavra que me fugiu aqui, mas deles ter constatado que, evidentemente, ele estava alcoolizado... Tem sinais, né? Isso também, obviamente, vai ser levado em consideração. Entendi. Existe uma situação que a gente aqui, todos na bancada, acho que o Kim e Rafael, apesar de ser o mais novo, a gente temia, né, a justiça, a gente temia os pais, a gente temia a sociedade, a gente temia a nós mesmos, a gente era temente a Deus, ou Deus, seja ele como for em qualquer religião que seja. E o que a gente vê hoje, que diante da nossa realidade de mundo e vida, é que as pessoas não temem absolutamente nada. De acordo com o colega colocou aqui, a frieza da fala dele, como se fosse uma coisa normal, simplesmente uma pessoa morreu e tipo, e aí? Aí a gente vê que realmente a pessoa não teme a Deus e não teme a justiça. Então, dentro desse contexto todo, Paulo, sinceramente dá medo de estar vivo, né? E a gente que é cidadão do bem aqui, mesmo conduzindo de maneira correta a vida, você que está nos ouvindo também, está neste mundo e pode acontecer sim com seu familiar. O ponto dessa discussão aqui não é fazer o relato. Eu acho que é chamar a atenção do que, o que a gente pode fazer perante cidadão para mudar essa situação. Porque a gente chegou num limite que não dá mais, Paulo. Você tem um pitaco, Tupã? Paulo
Caetano, eu vou falar uma coisa para vocês. O que os deputados paranaenses estão fazendo que até o momento não apresentaram uma emenda à Constituição para aumentar essa pena para 30 anos e mudar também os detalhes, principalmente quando não tenta dar o drible no bafômetro. Bebeu, não dirija. Se dirigir, assuma o risco de ficar alguns anos na cadeia. É isso que a gente tem que colocar em discussão, Paulo Caetano. Os nossos deputados federais aí em Maringá, nós temos alguns. Eles poderiam dar uma forcinha para o povo brasileiro e acabar com essa impunidade. Paulo Caetano.